Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. E eu queria que você perguntasse para quem está aí do seu lado. Pergunta para quem está do seu lado, fala: quanto tempo você tem? Pergunta com voz de profeta, fala: quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem, Anderson? Responde para ele: quanto tempo você tem? Responde aí, quanto tempo você tem? Responde. Quem estava no Reset ontem receberam muitas perguntas, né? Aprenderam a fazer algumas perguntas, aprenderam a responder e gravar algumas respostas, mas talvez você não saiba quanto tempo você tem. E a verdade é que eu também não sei quanto tempo eu tenho. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 25. Eu quero ler do versículo 1 ao 13 com você, e aí você vai entender do que eu estou perguntando. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Quanto tempo nós temos? Eu tenho alguns minutos para compartilhar essa palavra, mas quanto tempo de fato nós temos aqui nessa terra? Quanto tempo de fato nós temos até a volta de Jesus? E enquanto você vai abrindo aí, você que é inteligente sabe que família é um projeto de Deus, amém? Você está aqui comigo? Quantos acreditam que família é um projeto de Deus? Mais um solteiro. Quantos solteiros a gente tem aqui? Levanta a mão, solteiro. Você que é solteiro, se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Vai? Não tem certeza ainda. No final do culto você vai ter certeza. Mas um solteiro, mesmo que família seja um projeto de Deus, um solteiro pode ser salvo, pode ir para o céu. Prosperidade, quem gosta de dinheiro? Quem quer ser próspero? Só metade, o resto vai passar necessidade, é isso? Eu quero ser próspero. Quem quer ser próspero? Amém, eu também quero ser próspero. Mas alguém que não vai prosperar nessa terra também pode ir para o céu? Pode ir para o céu? Pode. Santidade, que é o caráter de Deus, é o que Deus espera de mim e de você. Mas alguém que não é santo pode ver a Deus? Você abriu aí Mateus 25, 13? Mateus 25, de 1 a 13 diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens, repita comigo, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, eis que chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pergunta mais uma vez para quem está do seu lado: quanto tempo você tem? Completa essa pergunta: quanto tempo você tem até que o noivo chegue? Quanto tempo você tem até que o noivo volte? E lendo essa parábola, Jesus explicava muito, pregava muito com parábolas. Parábolas são histórias que vão ilustrar o que Jesus realmente estava querendo dizer. E o próprio Jesus vai dizer que algumas parábolas ele contava para que algumas pessoas não entendessem, mas algumas para que elas fossem edificadas. E essa parábola, esse texto edificou o meu coração e vai edificar você também nessa noite, amém? E a primeira coisa
que eu e você precisamos entender, o objetivo dessa palavra é que quando a gente sair daqui essa noite, nós tenhamos certeza, nós tenhamos a convicção de que nós estamos preparados para a volta do noivo. Quem aqui quer estar preparado para a volta do noivo? Amém? Eu também quero. E a primeira coisa que, dentre várias, dá para nós compreendermos desse texto, é que o texto vai dizer que todas elas eram virgens, mas nem todas eram prudentes. A primeira coisa que esse texto ensina para mim e para você é que nem tudo que parece puro está preparado. Olha para quem está do seu lado aí e vê se ele tem cara de alguém santo, vê se ele tem cara de alguém que é puro, de alguém que se esforça para viver a santidade. Eu quero te dizer que mesmo que ele tenha uma carinha angelical, que ele seja lindo como o Du, nem tudo que parece puro está preparado. Essas virgens, meu irmão, eu amo ler a palavra. Eu tenho uma Bíblia em casa, apesar de eu só trazer o celular e o iPad. A minha Bíblia de estudo é uma King James e tem várias notas sobre os versículos, e é muito melhor para estudar. E eu entendi, lendo essa passagem ontem, Du, que essas virgens, elas eram damas que preparavam o banquete para uma festa de casamento. Então a tradição naquela época é que sempre que tinha uma festa de casamento, as virgens eram as damas que preparavam o banquete nupcial. Mas para que elas entrassem nesse banquete, para que elas pudessem preparar a noiva para o noivo, elas precisavam estar preparadas, precisavam estar com as suas candeias acesas, com as suas candeias cheias de óleo. E você, como é muito inteligente, já entendeu que nós somos essas virgens. Nós somos aqui o que está representado na palavra como as virgens que precisam ser prudentes. Nós somos as damas que vamos preparar a noiva de Cristo para o grande casamento, para o grande banquete. E essas virgens, assim como eu e você, elas não eram perfeitas. Se você notar aqui no versículo 5, vai dizer que o noivo demorou a chegar e todas elas adormeceram. Ou seja, as noivas que eram prudentes, aliás, as virgens que eram prudentes e as virgens que eram imprudentes, todas elas eram falhas, todas elas erravam, assim como eu e você. Você pode ser como as virgens prudentes, você pode por vezes ser a imprudente, mas a verdade é que independente do nível de preparo que você tem, eu e você também somos falhos. O versículo 5 vai dizer que elas estavam ali esperando pelo noivo, mas mesmo esperando pelo noivo, elas se distraíram. Mesmo esperando no propósito, elas adormeceram. Todas elas se cansaram, todas elas se distraíram. E talvez você já está há um tempo esperando Jesus voltar. Talvez você já está há um tempo esperando alguma promessa se realizar. Talvez o seu noivo, você está esperando o seu noivo aparecer, ou a sua noiva aparecer, ou uma proposta de emprego. Eu não sei o que seu coração está precisando, mas todos nós, por muitas vezes, cansamos de esperar a promessa se cumprir. Você já cansou de esperar alguma promessa se cumprir? Ou só eu? Eu já cansei de esperar algumas promessas se cumprir, quase que eu desisti delas. Mas essas virgens se distraíram. A diferença de 5 delas para as outras 5 é que 5 delas sabiam das suas fragilidades, e as outras 5 pensavam que estavam no controle da sua vida. 5 dessas virgens, que a Bíblia vai chamar de as virgens prudentes, elas sabiam das suas fragilidades, sabiam que por si só, pela força do seu braço e pelo seu intelecto, elas não poderiam suportar o tempo do noivo chegar. E a Bíblia vai dizer que elas se prepararam, que elas levaram óleo a mais, que elas tinham uma reserva. Mas as outras 5 confiaram na força do seu próprio braço e no seu intelecto e se perderam no caminho. Será que você está carregando óleo suficiente para esperar a volta do noivo? Será que você está carregando óleo suficiente para que quando o noivo voltar, você esteja preparado para se encontrar com ele?
quero te dizer, meu irmão, que você pode ter o controle de várias coisas na sua vida. Você pode ter o controle das suas finanças, você pode ter o controle do seu carro, da sua casa, você pode ter o controle do seu tempo, você pode ter o controle sobre as suas decisões, se você vem para a igreja no dia frio, ou se você fica em casa, debaixo da coberta, assistindo uma Netflix. Você tem o controle das coisas terrenas. Deus deu esse poder e esse livre-arbítrio para você. Mas o preparo para encontrar com o noivo vem do quanto de óleo você carrega, não vem do preparo que você tem. Você pode ter o controle de tudo, mas para se encontrar com o noivo, não depende do seu controle, não depende da sua boa administração do tempo, não depende do quanto você é bom em negócios, do quão inteligente você é, do quão bonito você é, do quão cheiroso ou cheirosa você é. Para se encontrar com o noivo, depende do quanto de óleo você carrega. Pergunta para quem está do seu lado: quanto de óleo você carrega? Quanto de azeite você tem reservado para o dia que o noivo voltar? Versículo 4 diz o seguinte: entretanto as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Ou seja, elas reconheciam que apesar de ter uma reserva de óleo, para que desse tempo de esperar a promessa se cumprir, que desse tempo de esperar o noivo voltar, elas precisavam de mais óleo. Quem aqui precisa de mais óleo? Eu já quero falar o que é o óleo, mas eu vou entrar no segundo tópico. Eu quero te dizer, meu irmão, que a espera, esse tempo que você está esperando, seja uma promessa, seja a própria volta de Jesus, ela expõe aqueles que estão despreparados, mas ela também revela aqueles que são constantes. Talvez você estava esperando uma promessa da parte de Deus, uma porta de emprego se abrir, e você entrou por qualquer porta, porque você não estava preparado para o tempo de espera que Jesus requeria de você, e aí expôs a sua falta de preparo. Mas aqueles que esperam no Senhor, a palavra diz que eles renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor não serão frustrados. Então, se você cansou de esperar no Senhor, isso mostra para você mesmo que você está despreparado. Mas se você espera confiante no Senhor, que as promessas dele vão se cumprir na sua vida, que quando ele voltar você vai estar preparado para se encontrar com o noivo, isso revela a sua constância. O Daniel subiu aqui para ministrar o ofertório, e nessa semana a gente teve um momento discipulado em casa. E aí, enquanto a gente estava conversando, eu estava me lembrando, a gente caminha junto há acho que mais de 10 anos, 11 ou 12 anos mais ou menos, há muito tempo, é uma história, é uma jornada. E eu participei de vários períodos da vida dele. Eu participei de períodos em que ele estava feliz, mas também fui um ombro amigo quando ele estava triste. Aline, fecha os ouvidos. Eu participei de épocas que ele estava morrendo de paixão por alguém, e em momentos que ele se frustrou completamente com um relacionamento que não era da parte de Deus para ele. Eu presenciei o Daniel com recurso e também numa parte de escassez. E essa semana, enquanto a gente estava conversando sobre alguns assuntos, várias memórias vinham vindo na minha cabeça. Falei, caramba, como ele cresceu, amadureceu, e hoje é um homem de Deus, muito bem casado, até mais do que merecia, né? Porque se você fizer a soma ali, Daniel, Aline, você fala, não bate ali, né? É uma beleza desproporcional. Mas um homem de Deus, muito bem casado, líder de célula, empresário, comprou agora recentemente sua casa própria. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dele? Agora, por que as promessas de Deus se cumprem sobre a vida dele? Porque ele esperou o tempo da promessa, porque ele demonstrou o preparo dele em esperar, em ser constante naquilo que Deus tem para entregar para a vida dele. Eu posso te dizer, se você também for constante nas promessas que Deus tem para entregar para você, você também vai receber tudo aquilo que Deus tem para entregar para você. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então dê mais um aplauso aí ao Senhor. Então a primeira coisa, meu irmão, é que todas eram virgens, todas pareciam
está de acordo com a vontade de Deus, mas só 5 delas eram de fato aquelas que esperavam pela volta de Jesus. A segunda coisa que esse texto vai trazer para mim e para você é que o óleo do qual nós estamos falando agora, ele representa uma vida consagrada. Você tem uma vida consagrada diante de Deus? A sua vida, ela é separada para cumprir o propósito e a vontade de Deus? Será que você pode olhar para você e falar: a minha vida, ela é separada, ela é consagrada para fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito dele na minha vida? Eu quero te dizer que para você ter esse óleo, para você ter essa unção, para você receber isso da parte de Deus, ele não vem de alguns eventos isolados. Eu vou na ministração de fulano de tal, porque aí Deus vai falar comigo. Eu vou no Reset, eu vou na rede de jovens, eu vou no culto da família, e aí eu sei que lá Deus vai me pegar e vai transformar a minha história. Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida, mas a verdade é que esse óleo, a verdade é que essa unção, esse renovo, para que você se mantenha firme no propósito de esperar até que o noivo volte, ele vem de um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Então, para que você receba esse óleo, o óleo que representa uma vida consagrada, você precisa investir no seu relacionamento com Deus no secreto. Eu nem ia falar isso, mas talvez seja para alguém aqui. Talvez você tenha uma grande dificuldade de se relacionar com Deus, porque você remete à paternidade celestial, com a paternidade terrena que você teve e foi frustrada. Talvez você tenha dificuldade de se relacionar com Deus, porque você pensa que para chegar diante da presença dEle, expor as suas mágoas, expor as suas dificuldades, os seus problemas, primeiro você precisa se consertar, ser uma pessoa boazinha, que não peca, que não erra. Mas Deus está mandando te dizer nessa noite, que Ele quer que você chegue a Ele da forma que você está. Porque quando você decidir se encontrar com Deus no secreto da forma que você está, quem vai transformar você, os seus costumes, o seu linguajar, a sua forma de andar, não é a sua capacidade, mas é o óleo da presença do Espírito Santo. Vamos voltar aqui para a palavra. As candeias, meus irmãos, eram grandes tochas. Essas candeias que a Bíblia vai dizer que algumas estavam cheias de óleo e outras vazias, eram como vasos, como tochas, que você enchia de algumas estopas, de algumas palhas, junto com o óleo, e colocava fogo. E essa candeia, ela tinha uma capacidade de ficar acesa por mais ou menos 15 minutos, gerando uma luz ali para que iluminasse o ambiente. Agora, essas candeias que essas virgens, essas damas estavam usando, essas candeias, elas eram tão grandes que elas eram capazes de manter o fogo aceso mesmo ao ar livre. Quem aqui já fez uma fogueira? Quem já fez uma fogueira? Com fósforo mesmo. Uma vez a gente fez aqui um full station, um encontro de carro, logo que a gente veio para esse espaço. E aí o Ivan decidiu fazer uma grande fogueira aqui. E aí botou fogo aqui em 50 mil metros quadrados. Quem estava aqui nessa época? Meu irmão, foi terrível. Botou fogo em tudo. Cheio do Espírito Santo, o Ivan, né? Já falou, o fogo está em mim, vai se alastrar pela igreja inteira. Mas quando a gente coloca o fogo num ar livre, é muito difícil. Se não tiver mais palha para queimar, se não tiver mais combustível para ajudar na queima, dificilmente ele vai se alastrar. A probabilidade é que um fogo num ar livre, ele se apague com ventos fortes. Mas essas candeias, elas foram preparadas para que elas suportassem o ar livre, para que elas suportassem o vento, mesmo que fossem fustigadas pelo ar. Agora, você é capaz de manter a chama do Espírito Santo acesa em qualquer lugar que você esteja? Assim como uma candeia foi feita para carregar o óleo e o fogo da presença de Jesus para acender, para brilhar no ambiente onde Ele está, o quanto da presença de Deus você consegue carregar nos ambientes que você frequenta?
olha para alguma irmã que está do seu lado aí. Olha para o cabelo dela. Vê se o cabelo dela está oleoso. Não é sujeira, irmão. Eu quero declarar profeticamente que há unção escorrendo pelos fios da cabeça dela. É um óleo de unção. Não é sujeira. Não é porque está frio e não quis lavar a cabeça. É unção pura, purinha. É óleo da parte de Deus. É unção, é óleo escorrendo. Mas hoje tem muita gente famosa que está se convertendo, e glória a Deus por isso. Nós vemos muitas pessoas que a gente nunca imaginava. Eu vi que ontem a gente tinha alguns irmãos tocando pagode aqui no Reset, e um deles parecia, acho que é o Cristiano, né, de alguma banda sertaneja, era igualzinho. E eu vi um vídeo que falava que esse Cristiano dessa banda sertaneja real, ele se converteu, e o cara é crente. É cristiano mesmo? É? Ó, que bom, é todo mundo crente, ninguém sabe, né? Que bom, que bênção, não está querendo falar, né? Mas ele parece um cantor sertanejo. E eu descobri que esse cara se converteu. E aí, é uma bênção, né? Porque essas pessoas estão começando o primeiro amor, o primeiro relacionamento. Talvez não mudaram de vida completamente, mas elas vão à igreja, fazem uma foto, postam um videozinho ali, ouvindo um louvor no carro, e começam o seu primeiro relacionamento, o seu primeiro amor. Vão em igrejas que são mais do hype, né? Quando algum pregador famoso vai pregar, ou quando algum cantor famoso vai ministrar o louvor, e está tudo bem, isso não é ruim. Porém, esse é só o início de um relacionamento com aquele que é chamado nessa parábola de o noivo, com aquele que vai voltar e quer encontrar a mim e a você. Agora, esse é o primeiro contato. Quem aqui se lembra do dia da sua conversão? Quem aqui se lembra do dia que decidiu entregar a sua vida para Jesus? Eu me lembro, e ontem até compartilhei um pouco do testemunho ali no Reset. Agora, entregar a nossa vida para Jesus é um primeiro contato. Esperar o noivo chegar é o resumo da nossa trajetória, da nossa vida com Deus. É o final de quando Jesus vai voltar e a gente vai se encontrar com o noivo a qual nós tantos esperamos. Agora, para que a gente chegue lá, é necessário gerar relacionamento. É necessário viver em santidade, em pureza, esperando o noivo, aguardando a presença do noivo. Agora, vamos pensar num casamento. Aqui nós temos a estratégia do compromisso, que é para que você case em santidade. Quando o casal sobe aqui para declarar um compromisso diante da igreja, o que eles estão começando? Eles estão começando a se conhecer, a saber dos problemas que o outro tem, das virtudes que aquele que deseja ser o seu cônjuge possui, como que é a família dessa pessoa, como que ele pensa, quais são os sonhos. E por que isso é tão importante? Porque ninguém se casa com quem não se conhece. Ninguém se casa com uma pessoa qualquer. Você casou com uma pessoa que você não conhecia? Ah, Rodrigo, depois que eu casei se mostrou ser outra pessoa. Bagunceiro, era todo organizadinho antes de casar. Agora é uma bagunça em pessoa. Tudo bem, é uma característica. Mas quando você decidiu casar, quando você estava ali no altar, quando você assinou um documento, você tinha intimidade com essa pessoa. Agora, como que você quer casar com um noivo? Como que você vai esperar a volta de Jesus se você não conhece ele intimamente? Como que você vai carregar o óleo da presença se você não se relacionar com aquele que derrama o óleo? Quem é de Cristo se alegra com as coisas que o coração de Deus se alegra. Quem é de Cristo se alegra, não se alegra com aquilo que entristece o coração de Deus. Semana passada eu descobri que tinha um discípulo nosso que foi num rodeio. E eu não vou falar o nome dele, né, para não comprometer, mas é o... Brincadeira, não vou falar. Você queria saber quem era, né? Você queria saber, já tinha gente assim, ó. Ele vai falar. E aí eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, cara, você não está indo no rodeio não, né? Você não está deixando de ir para a igreja para ir no rodeio não, né, seu filho da mãe? Não, mas não pode, eu não estou sabendo como que é. E aí ficou todo
sem jeito, porque ele não imaginava que eu ia fazer uma pergunta dessa. Agora, se você não sabe, por que você não pode ir no rodeio? Se for para evangelizar, tá tudo bem, você me chama, eu vou com você. E a gente vai lá para pregar, a gente vai lá para transformar, a gente vai lá para fazer alguma coisa. Agora, Deus pode estar em todos os lugares? Sim ou não? Deus pode estar em todos os lugares? Agora, Deus quer estar em todos os lugares? Por que a gente não pode ir no rodeio? Por que a gente não pode se misturar com as coisas que entristecem o coração de Deus? Porque quem ama ao Senhor, ama as coisas que Ele ama. Quem ama a presença do Senhor, ama estar onde a presença do Senhor é evidente. E num lugar onde toca um sertanejo de arrastar o chifre no chão, de gente que trai uma outra, que vai lá para venerar uma música que não foi feita para adorar o nome do Senhor, não é um lugar para você estar. Não é um lugar para eu estar. Então você pode falar para quem está do seu lado, você pode não ir no rodeio? Você pode só ir nos lugares que Deus está? Você pode buscar pelo óleo da presença dEle? Mais uma vez, quem é de Cristo não se alegra com aquilo que entristece o coração de Deus, mas se alegra com aquilo que agrada o coração do Pai. E a terceira e última coisa, você já pode ir ficando de pé. A terceira e última coisa é que a porta da salvação, vou esperar você ficar de pé para prestar atenção. A porta da salvação se fecha para quem brinca com o sagrado. A porta da salvação se fecha para quem brinca durante a sua jornada com Cristo. Não se distrai agora, mas olha para dentro de você. Como anda o seu relacionamento com Jesus? Como anda o nível de intimidade que você tem com o noivo que você espera? Essa parábola das 10 virgens vai deixar muito evidente no último versículo, dizendo o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pergunta mais uma vez para quem está do seu lado: quanto tempo você tem? Responde para ela. Quanto tempo você tem até que Jesus volte? Talvez a gente tenha 1 minuto, 2. Talvez a gente nem chegue em casa hoje, Jesus já tenha voltado. Agora, olhando para a vida dessas 10 virgens usada aqui nessa parábola, você pode pensar: Rodrigo, mas a Bíblia vai dizer que essas 10 virgens, elas estavam separadas esperando o noivo, mas 5 delas não entraram porque elas estavam desatentas. E o que eu vou fazer? Porque por vezes eu me encontro desatento, por muitas vezes eu me encontro distraído em relação à presença de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: não se trata de ficar para trás por estar desatento à presença de Deus, mas se trata de nunca crer verdadeiramente no Senhor. Olha o que Marcos 16:16 vai dizer: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Agora eu te pergunto: será que essas 5 virgens, as virgens desatentas, elas criam verdadeiramente na volta de Jesus? Será que elas criam verdadeiramente que Jesus voltaria? Porque eu acredito que, como diz em Marcos 16:16, se elas crescem verdadeiramente que Jesus voltaria, elas estariam preparadas com mais óleo, com mais da presença de Deus, aguardando até que o noivo voltasse e elas pudessem se encontrar com Ele. A minha pergunta para você nessa noite: você crê que Deus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar? Você crê que Jesus vai voltar para buscar você?
Você crê que Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, a noiva dele? As 10 virgens tiveram a oportunidade de entrar no banquete de núpcias. As 10 virgens tinham a oportunidade de entrar, mas só 5 delas entenderam que a salvação vem pela graça. Presta atenção nisso. Todas as 10 virgens, elas tiveram a oportunidade, assim como eu e você, estamos tendo a oportunidade hoje de se encontrar com Jesus. Mas só metade dessas virgens entenderam que a salvação, que se encontrar com Jesus, seria pela graça, não era por merecimento. Mas essa mesma graça, que por elas poderiam ser salvas, essa mesma graça que dá direito à salvação, também é uma graça que impõe limite. A mesma graça que traz salvação para mim e para você, é a mesma graça que impõe um limite para aqueles que brincam com as coisas do Senhor. O chamado de Deus para mim e para você nessa noite é a responsabilidade de carregar o óleo da presença dEle e esperar, ser paciente até que Ele volte para buscar a sua igreja. Lindo, deixa eu te falar, Jesus não vai voltar para buscar você. Jesus vai voltar para buscar a igreja. E você é um membro de uma igreja. Como que esse corpo, como que essa noiva vai subir ao Senhor? Será que ela vai subir inteira? Ela vai subir completa? Ou ela vai subir desmembrada? Ela vai subir sem um dedo? Sem uma perna? Nem eu e nem você, irmãos, merecemos o banquete de núpcias com o noivo. Nem eu e nem você merecemos a salvação que é pela graça. Nem eu e nem você merecemos a salvação da parte de Deus, que é a vida eterna que Ele preparou para mim e para você. Nós não merecemos, mas nós temos direito a essa salvação. Nós temos direito a encontrar com o noivo. Nós temos direito a essa salvação, que é representada nessa parábola pelo banquete de núpcias, mediante a graça de Deus, que está disponível para mim e para você nessa noite. Assim como estava para aquelas 10 virgens. Mas se Jesus voltar e você não aproveitar a graça e o poder que revela a você a salvação de Cristo Jesus para a sua vida, nós seremos como as 5 virgens imprudentes. Feche seus olhos. Enquanto nós estivermos adorando,